Hi everyone, I hope that everyone is okay. Eu sou o professor Silvio e nós vamos iniciar a nossa aula hoje. Lembrança rápida para vocês, pessoal. Lembrem que o registro de classe ele é obrigatório, vocês precisam acessar o Classroom para poder fazer as atividades de vocês. Preencha a atividade obrigatória, concluiu, está computada a sua chamada. Na dúvida, pessoal, entre em contato com o seu professor, entre em contato com a sua escola, com a equipe pedagógica, a direção da sua escola, que eles vão, com certeza, auxiliar vocês, ok? Então, pessoal, na aula anterior, nós falamos sobre o vocabulário das tirinhas, né? E falamos também sobre o passado contínuo em relação ao passado simples. Na aula de hoje, nós vamos ampliar o nosso vocabulário, como sempre, toda aula a gente sempre amplia o nosso vocabulário, através de textos informativos e de podcasts, e vamos falar sobre o sistema solar e algumas descobertas, ok? Agora, o que sabemos? Qual é a informação que vocês têm sobre astronomia? Como vocês procedem? O que vocês sabem sobre astronomia? Nós temos um exercício aqui para dar uma ajuda para vocês. Então, olhem lá. O primeiro exercício diz Complete the sentences about astronomy. Complete as sentenças com a astronomia. Nós temos A, stars, B, orbit, C, planet, D, universe e telescope. Então, nós temos A, estrela, B, órbita, C, planeta, D, universo e E, telescópio. Vocês vão colocar as letras em cada uma das sentenças de acordo com o seu significado. A primeira, a tool that was invented to help people to see distant objects out in space. Então, um equipamento que é utilizado para verificar sobre longas distâncias dentro do espaço. The path an object takes around another. O caminho que um objeto faz em torno de outro. A self-luminous sphere that shines through the release of energy produced by nuclear reaction at its core. Então, um objeto incandescente, uma esfera incandescente luminosa, que brilha através da energia produzida por reações nucleares dentro do núcleo. An object moving around star. Um objeto que move-se em torno de uma estrela. E the space that contains all of the matter and energy in existence. O espaço que contém toda a matéria e a energia dentro de uma existência. Vou dar um tempinho para vocês organizarem e a gente já retorna. Observem, pessoal, que a letra A, star, is a self-luminous sphere that shines through the release of energy produced by nuclear reaction
at its core. Então, uma esfera luminosa que produz uma reação nuclear dentro do seu núcleo. B. Orbit, the path one object takes around another. Então, o caminho que um objeto faz em torno de outro. C. Planet, an object moving around star. Um objeto que se move em torno de uma estrela. D. Universe, the space that contains all of the matter and energy in existence. Então, o espaço que contém toda a energia, toda a matéria dentro da existência, o universo. E telescope is a tool that was invented to help people see distant objects out in space. Então, uma ferramenta que foi criada para que seja feita a visão ou visualize coisas em longas distâncias dentro do espaço, ok? Agora, answer the questions according to the podcast. Responda as perguntas de acordo com o nosso podcast. Podcasts são programas de rádio, programas curtos que atualmente são feitos dentro da internet. Então nós temos aqui, scientists think they have discovered a new planet outside the solar system. Gliese 581g is 120 trillion miles away, or more or less 198 trillion kilometers. Not that far in the space terms. The planet orbits around a star called Gliese 581. Experts believe it could even support life. Então, os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram um planeta novo, num outro sistema solar. O nome do planeta é Gliese 581g. E ele está a uma distância aproximada de 192 trilhões de quilômetros, 120 trilhões de milhas de distância. Coisa pequena relacionada a espaço. O planeta orbita, ou ele circunda a estrela Gliese 581 e os teóricos, os experts, acreditam que pode ter vida, poderia suportar vida nesse planeta. De acordo com o nosso podcast, what have scientists discovered? O que foi descoberto? How far is it? Qual a distância? Vou dar um tempo para vocês pensarem, encontrarem a resposta. Está nesse nosso fragmento e a gente já volta. Observem, pessoal, a nossa pergunta é what have scientists discovered? O que os cientistas descobriram? The scientists discovered a new planet. Descobriram um planeta novo. How far is it? Qual a distância em relação à Terra? 120 trillion miles away,
or more or less 192 trillion kilometers. Então, 120 trilhões de milhas, perdão, ou 192 trilhões de quilômetros de distância, ok? Agora, according to the podcast, check true or false. Verifiquem, nós vamos observar se as nossas frases são verdadeiras ou falsas de acordo com o nosso podcast. It orbits a star like the Earth orbits the Sun and lies in a special zone in its planetary system. The temperature on Gliese 581G is neither too hot nor too cold, but just right for liquid water to exist on the surface. Scientists use an enormous telescope to find the planet. Então, o Gliese 581, ele tem uma órbita semelhante à Terra. Ele, assim como a Terra, né, orbita ao redor do Sol, o Gliese também orbita ao redor de uma estrela. Tem um lugar específico dentro do sistema planetário. E a temperatura não é nem tão quente e nem tão fria, aonde pode manter o líquido no seu estado normal, na sua superfície. Os cientistas utilizaram de um telescópio enorme para encontrar este planeta. Temos três situações para vocês verificarem se é verdadeiras ou falsas. A. Gliese 581 is a star. Então, Gliese 581G é uma estrela. The temperature is good. A temperatura é boa. Scientists use an astrological map. Cientistas utilizaram um mapa astrológico para encontrar esse planeta. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem as respostas, verificar se são verdadeiras ou falsas e a gente já volta. Então, pessoal, observem que Gliese 581G is false because it's not a star. O planeta Gliese 581G é um planeta, não uma estrela. The temperature is good. A temperatura no planeta é ok. It's true. Nem tão quente, nem tão frio. Scientists use an astrological map. Cientistas utilizaram um mapa astrológico para encontrar esse planeta? No, it's false, because they used an enormous telescope to find the planet. Os cientistas utilizaram um telescópio enorme para encontrar esse planeta. Dando continuidade, nós temos answer the sentences according to the podcast. Então, mais uma parte do nosso podcast, vocês vão responder as duas perguntas. It as big as an 8-story building. The speed and ease with Gliese 581G was found
has led scientists to believe there are many other Earth-like planets waiting to be discovered. And they might also be just right for the existence of life. Então, o planeta tem aproximadamente um tamanho de um prédio de 8 andares. Né? A velocidade a qual os cientistas encontraram esse planeta dá a entender de que existem muitos outros a serem descobertos. Né? Os cientistas acreditam que há muitos outros a serem descobertos. E planetas tal qual a Terra, eles acreditam que também possa haver existência de vida em outros planetas. Okay? Nossa primeira pergunta, letra A, letter A. What do the scientists believe after Gliese 581G? O que acredita-se que após essa descoberta? E a segunda questão, B, how big is the Gliese 581G? Qual o tamanho do planeta Gliese 581G? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos. Então, pessoal, nossa pergunta, what do the scientists believe after Gliese 581G? O que se acredita que depois da descoberta desse planeta? They believe there are many planets to be discovered. Então, existe a possibilidade de encontrar outros planetas a serem descobertos. E how big is the Gliese 581G? Qual o tamanho dele? It's as big as an 8-story building. Então, o equivalente a um prédio de 8 andares, né, de armazenamento. Agora, complete the sentences with the words. Então, nós temos 3 palavras. Telephone, penicillin, electricity. Vocês vão, de acordo com as 3 palavras que nós temos aqui e com cada das suas definições, eu quero que vocês organizem-as. Primeira, it's not invented by anyone, but discovered. It affects almost every aspect in our lives. Então, não foi criado, não foi inventado, mas sim descoberto. E afeta, com certeza, todos os aspectos de nossa vida. The second, invented in 1876 by Alexander Graham Bell with Thomas Watson. It can be a lifesaver in emergency. It allows immediate two-way. Então, inventado em 1876 por Alexander Graham Bell, com o apoio de Thomas Watson, pode auxiliar no salvamento de vidas em caso de emergência e permite um contato direto entre 2 pessoas. E o terceiro, discovered in 1929 by Alexander Fleming. It was a widely used powerful antibiotic, the first.
né? It's useful for treating bacterial infections. Então, descoberto em 29 por Alexander Fleming, foi muito utilizado, foi o primeiro a ser utilizado como antibiótico e usado no tratamento de infecções de bactérias. Telephone, penicillin, electricity. 2 minutinhos para vocês pensarem, já voltamos. Observem, pessoal. Nossa primeira informação, not invented, but discovered. Não inventado, mas descoberto. Então, nós temos como electricity. E, com certeza, afeta todos os aspectos de nossa vida. Se ficarmos sem eletricidade, complica muito o nosso processo. The second, invented by Alexander Graham Bell. Né? The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Foi inventado o telefone em 1876 por Alexander Graham Bell, com a ajuda do Thomas Watson. E discovered in 1929, descoberto em 1929, a penicillin. Né? Foi descoberto por Alexander Fleming e utilizado como um poderoso antibiótico. E até hoje é um remédio muito utilizado, ok? Check true or false about beer sanitation perk. Beer sanitation perk. Brewing beer provided sanitation perks in Middle Aged Europe and later for the American colonies. It turns out that the process of fermenting the beverage can kill harmful bacteria in water supplies. In some cases, beer was not only a preferred choice, it was a safer to drink too. Então vejam, aqui nós estamos falando do processo lá da Idade Média, quando nós tivemos na Europa e nas colônias americanas, através do processo de fermentação da bebida cerveja. Então, o processo de fermentação auxiliava a matar as bactérias prejudiciais ao ser humano. E, em alguns casos, não era uma opção de preferência, e sim era uma opção de segurança, porque sabia-se que dentro do processo as bactérias haviam morrido e, então, era algo mais seguro para se beber, ok? The process of fermenting beer could save people from bacteria in water. Letra A. O processo de fermentação auxiliava as pessoas no processo para salvá-las das bactérias infecciosas na água. De acordo com o nosso texto. Is it true or false? Verdadeiro ou falso? It was a safe choice to drink in Middle Age Europe. Era um processo seguro, né? Uma escolha segura de bebida dentro da Idade Média na Europa. Verdadeiro ou falso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, já voltamos.
Observem, pessoal. According to our chart, de acordo com o nosso fragmento, the process of fermenting beer could save people from bacteria in water. It's true. O processo, como já diz ali, que o processo de fermentação da bebida fazia com que as bactérias na água eram eliminadas. Então, é verdadeira. It was a safe choice to drink in the Middle Age Europe. Então, era seguro, era uma opção segura de bebida dentro da Europa na Idade Média. It's true também. Duas verdadeiras. Ok? Eureka. Eureka is a very common, useful. A palavra Eureka é muito utilizada em várias situações. The exclamation Eureka is a tribute to an ancient Greek scholar Archimedes. He reported proclaimed Eureka, Eureka, after he had stepped into a bath and noticed that the water level rose, whereupon he suddenly understood the volume of water displaced must be equal to the volume of the part of his body he had submerged. Então, a exclamação Eureka foi dado esse nome, foi indicado para Arquimedes, um matemático grego. E ele saiu dizendo essa expressão Eureka depois que ele estava dentro da sua banheira e ele percebeu que o nível de água variava, uma vez que, quando ele entrava, ele entendeu que o peso dele dentro d'água era a quantidade de água que saía da banheira. He wanted to share his discovery and run naked through the streets of Syracuse. Ele estava tão animado, ele estava tão interessado em divulgar essa sua fala, que quando ele percebeu isso, ele saiu pelado e correu pelas ruas de Siracusa, gritando Eureka, Eureka. Ok? Agora, answer the questions. The exclamation Eureka is attributed to the ancient Greek scholar Archimedes. He reportedly proclaimed Eureka, Eureka after he had stepped into a bath and noticed that the water level rose, whereupon he suddenly understood that the volume of water displaced must be equal to the volume of the part of his body that he submerged. Essa parte desse fragmento já foi visto na nossa fala anterior. Então, who proclaimed the first time Eureka? Quem proclamou essa expressão Eureka pela primeira vez? E why did he proclaim it? Por que ele proclamou? Por que ele saiu utilizando essa expressão? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Então, pessoal, na nossa primeira pergunta, who proclaimed the first time Eureka? The Greek scholar Archimedes. And
The second, por que ele proclamou essa expressão? Because he understood how to measure the density of the objects. Ele descobriu, nessa situação da banheira, ele descobriu simplesmente como medir a densidade do volume de alguns objetos. Reza-se uma lenda de que Arquimedes tinha a proposta de provar ao rei se era ou não a coroa do rei era verdadeira, era de ouro verdadeiro, sem derretê-la. Então, quando ele descobriu que a densidade do material dentro da água havia essa variação, foi aonde ele conseguiu provar para o rei se era verdadeira ou não. Ok? We say Eureka to celebrate discovery. In the cartoon, the scientists didn't discover what they wanted. Então, no nosso cartoon aqui, nós temos what's the opposite of Eureka? O que seria o oposto de Eureka? Por quê? Porque Eureka é utilizado quando a gente descobre, quando a gente celebra uma descoberta. Infelizmente aqui não aconteceu, né? In your opinion, what's the relevance of mistakes in your life? Qual que é a relevância dos equívocos dentro da nossa vida? E how do you deal with them? Como você lida com isso? Quando a gente está propondo, quando a gente está se propondo a fazer alguma coisa e não dá certo, nós não temos a nossa Eureka. O que a gente pode fazer a respeito disso? Né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Não precisamos responder, só pensem a respeito e a gente já volta. Então, pessoal, só para a gente pensar essa nossa situação, na sua opinião, o que é relevante quando a gente comete algum equívoco? E como nós lidamos com isso? Eu sei que às vezes é meio complicado, mas vamos pensar que tudo tem um processo, certo? What time is it? It's a quiz time. Né? Como estamos falando em descobertas, verifiquem que nem toda descoberta ela tem uma coisa boa de vez em quando. Check the correct alternative. About Gliese 581G, a respeito do planeta Gliese 581G. It was an accidental discovery, foi uma descoberta acidental. It could support life, pode suportar, pode manter a vida. It orbits a star called Gliese 581, né? Orbita uma estrela chamada Gliese 581. E a segunda pergunta, the word Eureka was pronounced by a king from Syracuse. Foi um rei que disse isso em Siracusa. Was pronounced by a Greek scholar Archimedes. Or foi pronunciada por um matemático grego, Arquimedes. Ou was used to say the discovery wasn't good. É usado quando as descobertas não são boas. Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, a respeito do nosso quiz, about Gliese 581G, a respeito do Gliese 581G. It orbits a star called Gliese 881. Orbita uma estrela chamada Gliese 581. Só uma fala para vocês aqui, essa estrela ela está na constelação de Libra. E como foi dito anteriormente, a distância que nós temos entre o planeta Terra e essa constelação não fica tão longe a níveis de espaço, né? E the word Eureka was pronounced by a Greek scholar Archimedes. A primeira pessoa que pronunciou Eureka foi o matemático grego Arquimedes, como a gente já viu anteriormente, ok? Food for thought, um pensamento para vocês. Lucky is what happens when preparations meet opportunity. Sorte é o que acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Essa frase é de Seneca, Roman philosopher, mid-1st century after Dominion, ok? Então foi Seneca, um filósofo romano, que fez essa pronúncia dessa frase. E ela casa muito bem com a questão das descobertas e principalmente quando se fala muito sobre sorte. Ah, pô, teve sorte em tal coisa, teve sorte nisso, teve sorte aquilo. Não, nem sempre. É quando o preparo encontra a oportunidade, ok? Na aula de hoje, nós falamos sobre, aprimoramos o nosso vocabulário com textos informativos e o nosso podcast e aprendemos sobre as descobertas e o sistema solar. Espero que todos vocês permaneçam bem em casa. Stay home. Thanks a lot and see you in the next class, ok?